Olá pessoal, eu sou o professor César Rodrigues e vim aqui falar da Base Nacional Comum Curricular, tá legal? Da disciplina Política e Organização da Educação Básica como parte da ATD1 de vocês. Bem, algumas características da Base Nacional Comum Curricular. Entende-se que ela é definida como um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito na educação básica. E tem como característica fundamental, pelo menos em sua formação, em sua genealogia, a construção a partir de um coletivo nacional. Ou seja, ela traz o resultado de pensamentos, pesquisas que observaram algumas aprendizagens que não podem faltar dentro da formação dos estudantes na educação básica. E essa característica fundamental de ser construída por um coletivo nacional é muito importante porque ela não parte de um grupo único exclusivamente. Ela é aberta a outras pessoas, a outras colaborações, a vários setores da sociedade. Por que isso tudo? A partir dessa ideia da Base Nacional Comum Curricular é que se pensa a educação para o século XXI, porque na verdade a educação sofre grandes transformações e elas estão aí nesse contexto de pós-modernidade, de todas as tecnologias presentes, e a educação do século XXI e algumas aprendizagens fundamentais, essenciais, não poderiam ficar de fora. Pode-se dizer que o embrião da Base Nacional Comum Curricular começa a se formar a partir de 2014, com o Plano Nacional de Educação, tá legal? E depois disso, em setembro de 2015, o MEC, por meio da Portaria 592, institui a Comissão de Especialistas para a elaboração da proposta. Eles se reúnem e começam a fazer a primeira versão, tá legal? Da Base Nacional Comum Curricular. E essa Base Nacional Comum Curricular, ela fica sendo trabalhada, elaborada, essa primeira versão, de outubro de 2015 a março de 2016. Em março de 2016, abre-se uma consulta pública e apresenta-se a primeira versão à sociedade civil e as intervenções começam a ser feitas. Em maio de 2016, publica-se a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. E essa segunda versão, ela passou por várias contribuições. Aliás, ela teve várias contribuições de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Tá legal? E a partir de junho de 2016, são abertos os seminários por todo o Brasil, com professores, gestores especialistas, para que eles trabalhassem a melhoria dessa segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, já redigindo a terceira versão. E essa terceira versão fica pronta em agosto de 2016. E assim, foi um processo colaborativo, aberto às contribuições, para que se pudesse, através dessa terceira versão, finalizar o processo de construção. E em abril de 2017 é publicada a versão final da Base Nacional Comum Curricular, e essa versão final, ela passou por todo esse processo colaborativo, conforme nós falamos das características iniciais, ela passou por todo esse processo e essa terceira versão é entregue ao Conselho Nacional de Educação a fim de que o mesmo pudesse elaborar o parecer e projeto de resolução final dessa Base Nacional Comum Curricular, que daria a homologação
do documento, que é a aprovação pela entidade, pela autoridade judicial, no caso o Conselho Nacional de Educação, e a partir dessa homologação inicia-se ou se iniciará o processo de formação de professores e o suporte aos estados e municípios para elaboração e adequação curricular para que se chegue ao produto final, que é essa Base Nacional Comum Curricular, que é o local onde se vai chegar com a aprendizagem. A estrutura curricular, o currículo é o caminho que vai se usar para se chegar a tal local. Pois bem, essas foram algumas dicas bem rápidas do que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular. Obviamente que vocês se apropriarão das especificidades que estão lá no local, no endereço de pesquisa da ATD1. Porém, nós pensamos em fazer sugestões de questionamento, entendeu? A primeira delas, assim, na sua opinião, até que ponto a Base Nacional Comum Curricular tem a chance de representar os anseios de uma formação crítica necessária à nossa população em meio a um momento histórico onde, por exemplo, disciplinas como filosofia e sociologia passam a não ser mais obrigatórias no ensino médio? Vejam bem, essa é a primeira sugestão de questionamento, ok? E aí a segunda é, se temos na estrutura da Base Nacional Comum Curricular uma maior ênfase a uma determinada área do conhecimento, na sua opinião, o que isso pode representar? Vejam, se nós pensarmos numa formação crítica para que a nossa população, para que crianças e adolescentes da educação básica possam sair e fazer melhores escolhas para a sociedade, como fica esse objetivo diante, por exemplo, do que aconteceu no ensino médio, que foi a retirada das disciplinas de filosofia e sociologia, que em sua genealogia levam a questionamentos a respeito de determinadas coisas que são postas na sociedade. Isso é uma coisa a pensar e nós achamos que seria muito importante que vocês refletissem a respeito ao estudarem não só a disciplina, não só a TD1, como durante todo o percurso dessa licenciatura em pedagogia e em outras licenciaturas também. Tá legal? E se temos na estrutura da Base Nacional Comum Curricular uma maior ênfase a uma determinada área do conhecimento, o que isso pode representar? Então, certamente, quando se tem uma seleção de certos conhecimentos em detrimento de outros, alguns campos da educação vão ser prejudicados. Será que isso está posto na Base Nacional Comum Curricular? Enfim, são sugestões de questionamentos que eu deixo aí para vocês e tenho certeza que vocês farão dessas sugestões, desses questionamentos, algo de engrandecedor dentro desse momento do estudo de vocês em todas as licenciaturas, ok? Muita força, é um prazer estar com vocês todos aqui. A Universidade sente-se honrada em tê-las e tê-los em nosso quadro de alunos e alunas. E vamos em frente, contem conosco sempre.